Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas da manhã, 8 horas e 1 minuto, manhã de segunda-feira. Hoje, dia 7 de junho de 2021. Este é o programa Encontros de Fé, da cidade de Gravataí. Bom dia, pessoal da equipe, nossa colega Bruna. Bom dia a você que está se conectando conosco nesta manhã. Nós seguimos juntos, semeando Jesus e colhendo vidas. Você vai se conectando, vai compartilhando, também você faz o seu comentário, o programa é interativo, né? Você coloca a sua sugestão, dá o bom dia dizendo de que cidade você está falando, se é Gravataí, qual o bairro que você está nos acompanhando e nos assistindo. Também você pode enviar a mensagem no privado, né? De forma privativa. Você envia ali na página principal, envie sua mensagem, pedidos de oração, testemunhos, sugestões e dúvidas, né? Faça isso, estaremos lendo e depois abordando o tema sugerido e orando por alguma necessidade. Tá certo, pessoal? Um abraço aos irmãos do Parque Florido, os irmãos da Morada do Vale 1, pessoal também da Centenário 1170, né? Que é o Parque dos Anjos Barra Centro. Um abraço aos irmãos da 64 e estendo o meu abraço nesta manhã e da equipe aqui para todos, né, da cidade de Gravataí, região, e aqueles que têm nos acompanhado de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã. Sou o pastor Márcio, esse é o programa Encontros de Fé. Sempre é muito bom e uma alegria estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus. Final de semana foi bênção. Nós viemos aí são 3 congregações que tiveram culto no sábado, sendo que cada uma delas teve 2 reuniões, então são 6 reuniões no sábado, mais 2 no domingo de manhã na 64 e domingo à noite também na 64. Então foram 8 reuniões de Santa Ceia neste final de semana. Louvado seja o nosso Deus. Glória, glória, glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ver quem é que está conosco. O programa, como eu disse, é interativo. Estamos pelo Face, ao vivo, e depois, mais tarde, entra no YouTube, né? Lembrando que os cultos que são transmitidos simultaneamente, tanto pelo Face e pelo YouTube, mas o programa aqui é pelo Facebook. Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Salete Cardoso Nascimento está assistindo. Bom dia, Salete, Deus te abençoe. Que bom tê-la conosco. A Ereni Rodrigues, a irmã Ereni também, bom dia, Deus abençoe. Um abraço, irmã, Deus contigo. Seu José Luiz Rodrigues Domingues, esse aqui, se não me engano, é o pai do Adrianinho, né? O pai do Adrianinho. Isso aí, um abraço, seu José, Deus abençoe, viu? A Vera Regina Ramos também está com a gente, assistindo. Um abraço, Vera, Deus te abençoe. A Marileia Cristina Becker Fraga também conosco, bom dia, bom dia, bom dia, Marileia. A Aline SB Medeiros, ela coloca bom dia, paz aqui do bairro Vera Cruz, Gravataí. Vera Cruz é o nosso aqui, né? Isso, Parada 64. Legal, Aline, Deus te abençoe, que bom tê-la conosco. Jair Souza assistindo. Jairzinho, um abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Estamos aguardando aí essa vacina, a segunda dose, para que a gente possa fazer uma janta aí, né? Para que eu possa aí filar uma boia aí na tua casa, cara. Um abraço, Jair, um amigão, família querida também que tem estado conosco aí na caminhada da fé. Um irmão que eu tenho liberdade para brincar aí, que é um amigão nosso. O José Luiz, seu José Luiz bota bom dia, pastor Márcio, bom dia, irmão José, Deus te abençoe. A Marileia Cristina Becker Fraga coloca aqui bom dia, pastor Márcio, que o Espírito de Deus nos ensine a caminhar segundo a sua vontade, paz aos irmãos. Muito boa a tua colocação, Marileia. A gente vê que o pessoal vem num crescente, inclusive no linguajar, né? Bem daquilo que a gente tem vivido e compartilhado aí ao longo dos dias e dos meses que temos estado no ar, hein? O pessoal está assimilando, é isso aí. Legal, Marileia, abraço. A Sandra Araújo também bota aqui bom dia, pastor Márcio e família da fé. Graça e paz do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Sandra, Deus te abençoe. Boa tua participação. Seu José, Deus abençoe a todos. Legal, seu José, isso aí. A Vera bota bom dia, Vera. Vera também sempre sai com umas colocações importantes, né? Eu acho muito legal. A Cláudia Schutz Gomes bota bom dia, pastor Márcio. Vamos agradecer por mais uma semana que se inicia e pedir proteção. Foz do Iguaçu,
chuvosa. Olha aí, um abraço. Cláudia Schutz Gomes, de Foz do Iguaçu. Né? Que bom que está chovendo, nós temos aí precisando de chuva. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, estamos com uma, como é que chama? Quando tem escassez de chuva, uma estiagem, exatamente. Então, nós estamos aí com escassez de chuva, precisamos de chuva, gente. Glória a Deus pela chuva aí na região de Foz do Iguaçu, né, no Paraná. Mas aqui também deveremos ter chuva amanhã, durante a semana, né? O Renato Luzana também está conosco assistindo e muitas pessoas nos acompanhando. Lembrando que você pode também, eu acho que é importante, eu creio que seja importante, você se inscrever em nosso canal do YouTube. Né? Nós temos uma campanha aí, nós temos aí quase 4.000 pessoas no Face. E nós não temos ainda 1.000 pessoas no YouTube. Então, se esse pessoal aí do Face entrar lá no YouTube, se inscrever no canal, nós vamos ter uma proporção, uma visibilidade maior e uma facilidade maior de alcançar mais pessoas. E também você será notificado. Todas as vezes que entramos no ar, você será notificado. Tá certo? Então, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Bom dia a cada um que está conosco nesta manhã, você que entrou há pouco. São 8 horas e 7 minutos. Nós vamos daqui a pouquinho uma canção, mas nós vamos também falar sobre um tema que eu dei início ontem. Preguei sobre isso ontem, mas hoje eu quero falar um pouco mais a fundo. Né? Existem alguns temas que no culto a gente aborda, a gente ministra, mas a gente pode ir degustando, né? e colocando algum tempero e ele vai pegando, vai tendo uma proporção maior, vai tendo uma profundidade maior para trazer mudança e transformação. Quem mais está com a gente? Luzana, bota aqui o Renato Luzana. Bom dia, pastor e equipe. Irmãos, Deus abençoe. Valeu, obrigado, Renato. Abração, querido. A Helena da Silva Melo bota bom dia, pastor Márcio, equipe, irmãos, abençoada semana a todos. Obrigado, Helena. Lembrando, gente, que nós temos culto na Parada 64, na sede da Encontros de Fé aqui de Gravataí. Quarta-feira à noite, quinta-feira às 3 da tarde, sexta-feira à noite, jovens e adolescentes, domingo às 9 da manhã e domingo às 7 da noite. Sendo que o culto é transmitido quarta de noite e domingo às 7 da noite. Então, são os momentos de transmissão. Nós vamos uma canção rapidinho, em seguida eu volto já abordando o tema desta manhã. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Nos alegramos na Tua presença nesta noite, Senhor. Rendemos a Ti todo o nosso ser e vamos Te adorar com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
Estamos de volta, 8 horas e 12 minutos, programa Encontros de Fé. Hoje, dia 7 de junho de 2021. Deus é bom o tempo todo, é isso aí. Quem mais está com a gente aqui? Vamos ver a Cláudia Antunes. Ela bota aqui, bom dia, pastor Márcio e equipe. Amém, obrigado, Cláudia. Ela bota paz e graça do Senhor. Quem mais aqui? A Sandra Araújo bota aqui, a paz do Senhor invada nosso dia, trazendo bênçãos e sabedoria. Legal, né? Aqui a Sandra Araújo. Também a Maria Oliveira, a Maria do Salvador. Um abraço, irmã, Deus te abençoe, também assistindo. A Aline coloca aqui, eu sempre vejo as notificações, mas hoje Deus tocou meu coração para ouvir o programa hoje, porque preciso ouvir a palavra de Deus, pois minha vida está no meio de um tormento, de uma tormenta. Eu sei que só Ele pode acalmar meu coração. É isso aí, Aline. Nós vamos estar orando e Deus com certeza vai, né, trazer paz que tu precisa. Gente, eu ministrei ontem, pessoal, Efésios capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a esperança e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos de novo. Tomai, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos aqui nesse texto, nos contextualizando um pouco antes, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a armadura de Deus. E todo um aparato militar de um soldado romano, trazendo a devida proteção, né, para o combate. Então significa estar preparado para a luta. Quando ele faz alusão a isto, ele está fazendo uma referência à batalha espiritual a qual estamos inseridos. A batalha espiritual que vivemos dia a dia. A batalha espiritual que ela se dá não somente na questão espiritual, ela também se torna algo palpável. Porque enfrentamos luta na área financeira, na saúde, enfrentamos luta de relacionamento, enfrentamos lutas no que diz respeito a uma autoestima que está lá embaixo, enfrentamos luta porque as pessoas caem em depressão, enfrentamos lutas porque os dias são difíceis. E tantas coisas acontecem, como a irmã colocou aqui, né, que a vida está no meio de uma tormenta, está no meio de uma tempestade, está em meio a desafios. Então, como nós enfrentamos e como lutamos, né? Qual a condição que precisamos para lutar e vencer? Sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos usar as armas que o Senhor nos disponibilizou. Nós precisamos ter ciência desta luta, ciência desta batalha. E o apóstolo Paulo, ele também nos ensina em 2 Coríntios 10:4, ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Ele está dizendo que as armas, ou seja, arma é instrumento de luta, não é de defesa. A arma é um instrumento para atacar, para avançar, para ferir. Mas aqui ele não está dizendo para ferir as pessoas. Aqui ele está falando porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, a nossa luta, também Paulo diz, não é contra sangue e carne. Então, as armas que temos não é para ferir as pessoas. As armas, ou melhor, a arma que nós recebemos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, a arma que nós vamos receber é a arma que provém de Deus. É arma espiritual para ferir não as pessoas, mas para ferir as trevas, para dissipar as trevas, para ferir o mal. Então veja bem, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E aí vem, em 2 Coríntios 10:4, e sim, poderosas em Deus para destruir, olha só, não é defesa, é para avançar. É para destruir. Veja que uma arma, algo bélico, tem o poder de destruição. Mas que Deus é esse que fala em destruição? É porque a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que atuam na face da terra, gerando conflito, gerando resistência, gerando muralhas, gerando tempestade, gerando, como a irmã botou aqui, a minha vida está no meio de tormentas. Então nós devemos nos defender. Nós precisamos, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, contextualizando o que lemos antes, ele fala sobre um aparato militar, sobre toda a roupa que o militar usava, um soldado romano, para proteção pessoal. Mas também ele diz a respeito do capacete da salvação, que é uma convicção de fé de que somos salvos, mas eu vou entrar no ponto aqui a respeito da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a arma que a palavra nos concede, que o texto bíblico, que a orientação bíblica nos traz, a única arma que nós podemos utilizar, aqui está dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é arma. E aí é arma para destruir as pessoas? Não. É arma para que nós possamos, veja bem, porque as armas da nossa milícia, lá em 2 Coríntios, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus, a manifestação de Deus em prol do ser humano, existe uma resistência espiritual para que isso não se concretize. Existe uma resistência espiritual contra o conhecimento de Deus, não no objetivo de destruir a Deus, porque Deus é indestrutível. Deus é soberano. Esta resistência espiritual que luta contra o conhecimento de Deus não é no sentido de destruir o nosso Deus, mas de destruir aquele que é o alvo de Deus, que Deus ama, que somos nós. Então, há uma resistência e uma conspiração espiritual, uma batalha espiritual, resistindo, lutando contra o conhecimento de Deus para que você não seja abençoado. Temos que ter consciência disso. Agora, de que forma nós lidamos com isso? Nós temos que nos proteger. Nós temos que usar as armaduras de Deus, usar o capacete da salvação. Mas nós não podemos ficar só na defensiva. Nós temos que atacar. A arma é para destruição, mas não de pessoas. A arma que o homem cria, sim, né? O revólver, a pistola, a arma de fogo, material bélico, material que o exército usa, que a polícia usa, que os bandidos usam. A arma é para tirar a vida, para destruir, né? Mas a arma espiritual também é para destruição. Mas é para destruir. Olha o que diz aqui. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, mentiras, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Porque as coisas que descaracterizam o conhecimento de Deus, a mentira, que muitas vezes tenta ofuscar a verdade, que é a palavra de Deus, faz com que o ser humano não desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos que Paulo fala que tomai o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós aprendemos que a palavra de Deus é a arma do Espírito. A espada do Espírito, ou seja, a arma do Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus, é arma. Aí sim, para destruir, e poderosa em Deus, para destruir fortalezas, o quê? A palavra de Deus, para destruir toda a resistência, toda a altivez, toda a mentira, todo o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus, ele te traz bênção, o conhecimento de Deus te traz vida e abundância, o conhecimento de Deus faz com que você desfrute da paz que excede todo o entendimento. De que forma então nós destruímos estas resistências, estas barreiras? É pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é arma, é espada do Espírito e não de homens. Como assim, pastor? Porque muitas vezes as pessoas se valem da palavra de Deus
Porque ela é arma. Não esqueça que a palavra de Deus é uma arma. Só que ela é arma não de homem. Porque a nossa luta, veja só, as armas da nossa milícia não são carnais. Então as armas que nós utilizamos, elas não são de natureza humana. A arma que nós utilizamos para vencer as forças espirituais do mal não é a capacitação humana. As armas que nós utilizamos, elas não são carnais, mas poderosas em Deus e a palavra de Deus. E é a espada do Espírito. Espada do Espírito é a arma do Espírito. Então, nossas armas não podem ser carnais. Nós não temos habilidade de portar uma arma que é espiritual. Nós não temos habilidade e condição de manusear uma arma se você não estiver treinado e habilitado para isso. Tem uma expressão que demonstra muito bem o estrago que pode ocasionar uma arma numa pessoa não habilitada. É até cômico, né? Uma metralhadora na mão de um macaco. Você já pensou? Que bagunça. Pode ter gente que se machuca. Alguém pode se ferir. Então, uma arma na mão de uma criança é um perigo. Uma arma que se não tiver na mão de uma pessoa que tem treinamento, que tem porte de arma, que tem instrução, um policial ou um cidadão civil, um paisano que nem se chama, alguém que não é das forças de segurança, se ela não tiver treinamento, ela não tiver habilidade, pode ter um acidente, ela pode ferir um inocente. É perigoso, porque a pessoa não tem habilidade. Se nós pegarmos aqui e olharmos para o texto bíblico, quando diz que as armas da nossa milícia não são carnais, as armas da nossa luta, da nossa guerra, desta guerra espiritual, desses tormentos que se levantam contra nós, que se levantam contra o conhecimento de Deus, para que nós não desfrutemos do conhecimento de Deus. A arma para vencer isso e destruir as forças espirituais do mal, elas são poderosas em Deus. Elas não são carnais, não são de natureza humana. Porque a palavra de Deus, que é espada, então a palavra de Deus ela é arma, ela é espada do Espírito, não é do homem, não é da mulher. Por isso, se a pessoa não tem habilidade, ou seja, uma arma na mão da pessoa errada, pode trazer dano. Assim também, a palavra de Deus, se nós quisermos se valer dela pela carne, ou seja, as armas da nossa milícia não são carnais, utilizar da nossa natureza, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, da nossa capacidade, pode trazer prejuízo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e daqui um pouquinho eu volto, concluindo esse tema nesta manhã para abençoar a tua vida. Mas antes, eu quero deixar um abraço à irmã Alessandra Braga, esposa do Ronaldo, a irmã responsável pelo projeto Mãos que Aquecem, que é toda quinta-feira, 13h, onde confeccionam acessórios de lã e de crochê, né, para obra social. Irmã Alessandra, parabéns, feliz aniversário, nos alegramos pela tua vida, né? Tu e a tua família, o Ronaldo, teus filhos, vocês têm sido uma alegria em nosso meio, e nós desejamos aqui toda a equipe, pastores, irmãos, longevidade, saúde, parabéns Ronaldo também pela esposa, né, pela contribuição, no sentido de obreiros, amigos, companheiros. Nos alegramos pela tua vida, por mais este ano de vida, que Deus te abençoe poderosamente. Feliz aniversário. Nós vamos um pequeno intervalo comercial rapidinho e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro
Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999 26 29 57. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Estamos de volta, 8 horas e 29 minutos, Bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Você participa, você interage, manda sua mensagem de texto e também coloca a sua sugestão de um tema. Lembrando, né, você pode estar contribuindo, ofertando, contribuir uma forma de colaborar. Estamos aí no pleno inverno, agasalho, quilo de alimento não perecível, cesta básica e também só com oferta financeira. Você pode estar contribuindo, né? Estamos ali com um canal eletrônico que é os dados bancários da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Faça isso com amor e com carinho. Lembrando também dos cultos durante a semana. Hoje à noite tem oração, hoje à noite, né? Tem o programa Yang hoje à noite, a partir das 8 horas da noite, das 8 até as 9. E às 9 horas da noite entra aí o pastor Isaías Figueiró com o programa Conversa de Fé. Programa Yang em novo horário, é bênção de Deus. Que legal, né, gente? Muito jóia. Vamos em frente, seguindo. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é arma do Espírito. A palavra de Deus não é arma de homens. Significa que quando nós queremos se valer da palavra, né, veja bem que uma arma ela tem poder de destruir. Se nós queremos utilizar a palavra pela natureza humana, pela capacidade humana, sem o atuar do Espírito, porque ela é a espada do Espírito, ela é a arma do Espírito, nós podemos estar desabilitados, isso trazer dano, trazer prejuízo. Por que uma pessoa que utiliza de arma, né, as pessoas da área de segurança, das forças de segurança, seja exército, marinha, aeronáutica, seja ela de qual força for, polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, guarda municipal, né, pessoal da vigilância, eles têm que fazer treinamento, gente. Porque eles têm que adquirir conhecimento, eles têm que conhecer, ou seja, tem que ter luz, tem que estar claro para eles qual a maneira, como, né, e quando pode utilizar, e para que eles possam ter uma boa utilização e não tenham prejuízo, para que não tenha acidente, para que inocentes não se machuquem, para que ela tenha e atinja o objetivo pelo qual ela foi criada, a arma. Se nós fizermos uma analogia a respeito da palavra de Deus, ela é arma, é espada, é arma do Espírito. Então, quem está habilitado para se utilizar desta arma é o Espírito Santo. Quando nós utilizamos a palavra de Deus sem a devida compreensão,
sem a devida iluminação do Espírito, isso pode trazer prejuízo. Lembrem-se que os fariseus e os escribas, os religiosos daquela época, por não ter discernimento, zelo sem compreensão, e a compreensão ela vem pelo atuar do Espírito, eles crucificaram a Jesus. Lembrem-se que com zelo, mas sem entendimento, eles tinham conhecimento da palavra. Eles conheciam as leis de Moisés. Eles conheciam a história da sua nação. E foi para a nação de Israel, para os judeus, que veio o Messias, que veio Jesus. Então eles conheciam os meandros da letra. Eles conheciam muito bem. Mas eles conheciam, mas faltou entendimento. Faltou capacitação do Espírito. E aí, com isso, inclusive, após a morte de Cristo, também os evangélicos, os cristãos da época, passaram a ser perseguidos pelos religiosos da época que tinham a letra. E aí nós vamos para 2 Coríntios, que diz assim, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Ele não está dizendo que estudar muito mata. Não. Ter conhecimento, ter a palavra, mas a palavra, quando ela é utilizada, porque as armas da nossa milícia não são carnais, quando ela é utilizada pelo homem, pelo natural, este é o carnal, o homem natural, quando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é uma arma, ela é utilizada com a razão humana, pela capacitação humana, pelo homem carnal, pelo homem natural, sem o atuar do Espírito Santo, esta arma pode trazer prejuízo. Por isso temos seitas, temos N correntes religiosas que quebraram princípios bíblicos, porque não tem o Espírito Santo. Veja que o único pecado que não tem perdão é pecar contra o Espírito Santo. Significa falar mal do Espírito Santo? Falar mal de Jesus? Não. Pecar contra o Espírito Santo é não crer e não depender do Espírito Santo para que a palavra se cumpra em nossa vida. Então veja bem a importância de ter esse discernimento, porque muita gente se machuca utilizando a palavra de forma inadequada. Quando o Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica, significa ter conhecimento, conhecer a palavra, estudar a palavra. Se não tiver o Espírito, o ser humano ele vai fazer um esforço, vai se dedicar para cumprir por disciplina o que está escrito na palavra. Mas ele vai errar em alguma coisa, porque a Bíblia diz que todos nós, em algum ponto da lei, da palavra de Deus, nós vamos cair. Não há como cumprir. Naturalmente não há como você se utilizar da palavra se não for por meio do Espírito. Quem convence o homem do pecado? É a palavra ou é o Espírito? É o Espírito Santo. Quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém? É a palavra ou é o Espírito? É o Espírito Santo. Veja bem. Então, a palavra mal utilizada, não somente no sentido da pessoa ter o conhecimento e querer se empenhar por aplicar a palavra. Não. Nós temos que ter o conhecimento. E eu marquei uma frase aqui que diz assim: não é o conhecer a letra e a palavra que salva. O que salva é o conhecimento e o poder contido na palavra, que é descortinado e vivificado pelo poder do Espírito Santo. Então não é o conhecer a letra e a palavra, mas o que salva é o conhecimento contido na palavra. Como eu acesso o conhecimento contido na palavra? É diferente de eu ter conhecimento da palavra. Eu conheço a palavra, mas eu desfruto do conhecimento contido na palavra, da sabedoria e do poder contido na palavra. Ele só pode ser descortinado
e vivificado por meio do Espírito. Senão muita gente se machuca quando as pessoas pegam a palavra, inclusive, para acusar. As pessoas pegam a palavra, muitas vezes, a esposa, eu citei um exemplo ontem, a mulher se converte e quer ganhar um marido que não é cristão. Aí ela começa dizendo assim, isso é pecado, tu vai pro inferno, porque isso está errado, porque a Bíblia diz assim, e começa, e dele palavra no cara, dele arma, dele espada de dois gumes, e dele pancada no cara. Ele não conhece nada. A irmã está agindo pelo espírito ou pela carne? Se for pela carne, ele vai ter aquilo como um desafeto, ele vai ter aquilo como uma afronta, ele vai querer saber quem é que te disse isso, quem é que disse que agora tudo que eu faço é errado. Foi teu pastor que te ensinou isso lá? Eu vou pegar esse cara, quero conhecer esse cara. Está colocando a minha esposa contra mim. Destrói. Acaba com o casamento. Palavra é espada, espada é arma, e a arma tem capacidade de destruir. Um versículo bíblico descontextualizado é a palavra. Mas pela razão humana, muitas vezes, se não utilizar pelo Espírito, vamos lá. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Pega ele descontextualizado. Sem a luz do Espírito Santo. Sem uma compreensão mais profunda do texto. O que a pessoa vai dizer? Eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Sou fortalecido por Deus e em Deus eu posso fazer todas as coisas porque eu sou filho de Deus, eu tenho a salvação. Carne. Isso é carne. Uma leitura equivocada, uma aplicação errada do texto. Paulo está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, porque ele diz que ele viveu tanto em situações boas quanto ruins, ele se manteve estável. Ele estava pronto e preparado, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo que ele estava capacitado e preparado naquele que fortalecia ele, que era Jesus, para viver contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez. Preparado para passar por tempestade, por passar por desafios, para passar por lutas. Agora, quando você se vale da palavra para cobrar as pessoas, para acusar as pessoas, para constranger as pessoas, quem tem que constranger é o amor. Veja a diferença. O amor nos constrange, mas a palavra, o constrangimento por meio da palavra, utilizada não pelo Espírito, e o Espírito Santo ele tem amor, ele vai trazer dano, vai trazer desconforto, vai trazer divisão, vai trazer discórdia. Então esse cuidado nós devemos ter. Eu lembro uma vez que se valendo da palavra, os pastores têm autoridade para abençoar a vida das pessoas. O pastor tem autoridade para instruir de acordo com a palavra de Deus. Somos abençoados, ungidos para isso, com amor, com brandura, para edificação, para crescimento. E um dia me procuraram com uma criança, seus 5, 6, 7 anos, seus 7 anos aproximadamente, entre 6 e 7 anos, ela estava peralta, estava lá dentro de casa e disseram para a criança, quando chegou na minha frente, disseram bem assim para a criança, eu não te disse? Se tu continuasse aprontando, eu ia te trazer na igreja e o pastor ia orar por ti, eu ia te levar para o pastor para ele orar por ti. Gente, que isso? É a palavra, não é? Está alguém doente, alguém precisando de ter alguma necessidade? Chame os presbíteros, as autoridades, os pastores, e esses façam oração com fé, e a oração da fé salvará o enfermo. Se tiver cometido pecado, se ele é perdoado. Então, a capacidade, inclusive na oração dos pastores, da pessoa ter consciência do pecado para reconhecer, pedir perdão, isso é bíblico. É a palavra. É arma. É espada e é arma, mas é do Espírito, não de homens e não de mulheres. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai achar que oração é castigo. Ela vai achar que receber a oração do pastor é um castigo. Estava ameaçando a criança. Te falei, né? Tu viu só, tu aprontou. Eu te disse que eu ia te levar na igreja e ia te levar lá na frente para o pastor orar contigo. Tá aí agora, o pastor vai orar contigo. Jesus, oração não é castigo.
Olha como estava sendo usada a palavra de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Uma arma na mão de alguém que não é habilitado, ela traz prejuízo. Qual o conceito que essa criança ia ter de Bíblia, de palavra, de igreja, de pastor e de oração? Como essa criança ia crescer? Vai crescer assim. Como o marido que a esposa diz que tudo é pecado. E ela começa a usar a palavra porque ela é arma, disparando como uma metralhadora. Tá errado essa música aí, tu não escuta, é pecado. O cara não é crente. Ou vice-versa, o marido também para a esposa que não é crente. Não faz assim, não faz assim, não faz assim. Gente, a palavra, ela é a arma. Ela tem capacidade de destruir, mas ela tem que destruir fortalezas, sofismas e todas as coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E não as pessoas. Mas se ela for mal utilizada, ela pode destruir as pessoas. Porque ela é arma não de homem. Ela é arma do Espírito. Por isso nós precisamos, para viver a palavra, desfrutar da palavra, nós precisamos do Espírito Santo. Senão, é um tiro no pé. Senão é como eu disse, o ser humano se torna um macaquinho com uma metralhadora na mão. Socorro. As pessoas vão se machucar. Vão se machucar. Quantas pessoas já se machucaram porque trouxeram, se valeram da palavra para acusar, para ser legalista. Sabe o que é ser legalista? Se valer da lei. O apóstolo Paulo, quando ele diz a letra mata e o Espírito vivifica, ele quis dizer, se tiver conhecimento sem o Espírito Santo, sem Jesus, sem a obra da cruz, não há salvação. Não é por mérito humano. Se fosse por mérito humano significa armas carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. E as nossas armas são carnais quando nós nos valemos da nossa capacidade intelectual unicamente para compreender as Escrituras, para viver as Escrituras, para aplicar a palavra de Deus. Aí dá problema. Aí dá problema. Aí nós vamos entrar num legalismo, nós vamos entrar numa cartilha e nós vamos fazer por disciplina e trazer um jugo para cima das pessoas que nem nós conseguimos dar conta. Porque ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo por mérito próprio. Não é por capacidade humana, não é por armas carnais. As nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. Por isso, a necessidade do Espírito Santo. Para trazer luz, segundo a palavra. Porque o Espírito Santo, ele usa a palavra porque é a arma dele. Em primeiro lugar, para nos transformar. Para atuar em nós. O Espírito Santo, ele usa a palavra, ele age na palavra, porque ele é comprometido com a palavra. Ele age por meio da palavra, ele confirma a palavra. O Espírito Santo, ele tem compromisso com a palavra, e o Espírito Santo é quem vivifica a palavra. Então, o constrangimento não é quando você se vale da palavra para confrontar uma pessoa. O constrangimento que transforma é o amor constrange. E o amor é fruto do Espírito. Então deixemos que o Espírito Santo, ele traga vida à palavra que é ministrada. O apóstolo Paulo diz, um planta e outro rega. Ou seja, nós evangelizamos, nós abraçamos as pessoas, mas quem muda, quem traz o crescimento, e esse crescimento é fruto de Deus, é Deus quem traz crescimento. É essa arma que é a palavra de Deus, que é a arma do Espírito, que vai te capacitar para ser uma nova criatura. Vai te capacitar para que você vença um inimigo, a arma do inimigo, o pecado. Para que você vença o seu próprio coração que é enganoso.
que é enganoso, a gente quer uma coisa e faz outra. O apóstolo Paulo diz: o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque o pecado habita em mim. Então, como eu venço? Então eu preciso desta arma para destruir o ser humano? Não, cuidado. Porque na mão do homem, ela destrói o homem. O homem não tem habilidade para usar essa arma, ele não tem porte dessa arma. Quem tem o porte desta arma é o Espírito Santo. Então a palavra de Deus é a arma para destruir fortalezas espirituais malignas, para destruir correntes que amarram o ser humano, para destruir este coração de pedra que o ser humano tem, que é enganoso, desesperadamente corrupto. A palavra de Deus é a arma do Espírito que o Espírito Santo usa para nos dar um coração de carne, um coração sensível, um coração de amor, um coração que desfrute da paz de Deus. A palavra de Deus é a arma do Espírito para fortalecer a nossa fé, para vencer tempestades, para ter a estabilidade que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus é a arma do Espírito para que a esposa cristã, por meio do procedimento de uma mudança interior, para que ela possa, por meio do Espírito, o Espírito Santo usando a arma, ela possa ser uma pessoa melhor do que ela é. E aí este amor de Deus na vida dela constranger o marido que não é crente para que se converta. Para a arma do Espírito, que é a palavra de Deus, que muda o nosso procedimento, nós irmãos em Cristo, para que não sejamos também carnais e possamos ser espirituais. Se o Espírito Santo usar a arma que lhe é permitida, a arma que é a palavra de Deus e não nós, para que nós sejamos transformados em amor e possamos acolher os que são débeis na fé, também em amor, para que eles possam cair em si, também ser constrangidos e transformados, para que a resistência às forças espirituais do mal, o pecado, o engano, ataduras, erros do passado que permanecem, lutas que estão ao nosso derredor, ciladas que o diabo levanta, para que nós possamos destruir tudo isso. A arma, que é a palavra de Deus, é para destruir fortalezas e obras diabólicas na vida das pessoas, mas ela só tem eficácia quando ela está na mão do Espírito, porque ela é a arma do Espírito Santo. E às vezes se usa de maneira equivocada, para acusar um irmão que errou, para acusar uma irmã que errou, às vezes para acusar um marido que não é crente. Isso destrói, machuca. Jesus disse, quando a mulher foi pega em flagrante adultério, todo mundo queria apedrejar a mulher, porque a lei dizia, porque a palavra dizia, mas eles estavam usando a palavra sem o Espírito, eles queriam apedrejar a mulher até a morte. Sabe o que Jesus disse? Perguntaram para ele, tentando colocá-lo na parede, queriam pegar alguma forma para que ele errasse, para prender ele. Prenderam sem ele errar, sem ele pecar. Sabe o que Jesus disse? A mulher que atraiu o marido, que a lei mandava apedrejar até a morte, era a palavra, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Jesus, cheio do Espírito, disse o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos baixaram a cabeça, largaram as pedras e foram saindo um a um, até que a mulher ficou sozinha. E Jesus perguntou: aonde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Jesus disse: vás e não peques mais. Ela foi constrangida pelo amor e a sabedoria que Jesus teve, que era atuar do Espírito, se valendo da palavra para edificar. Os outros estavam usando da palavra para destruir. Então, nesta manhã, vamos orar para que você possa ser cheio do Espírito. Vamos orar para que você desfrute do Espírito e o Espírito Santo possa vivificar a palavra de Deus, que é a arma do Espírito, para trazer vida em abundância. Vamos orar em nome de Jesus. Oh, Deus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, pela tua palavra e pelo teu Espírito. E oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa tocar cada vida nesta manhã.
Quem somos nós para dizer que o Espírito Santo tem liberdade, sendo que quem nos concede liberdade é o Espírito Santo? Então nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar em cada vida, em cada coração, abençoando, trazendo, Senhor, vida por meio da palavra, trazendo transformação por meio da palavra. Nós oramos, Senhor, para que venhamos diminuir, para que não sejamos carnais, para que não venhamos, Senhor, utilizar da palavra como uma arma humana, mas sim, Deus, que o Teu Espírito venha usar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir toda armadilha, destruir todo atuar do maligno, toda obra diabólica, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, ministrando a Tua presença, ministrando o Teu toque, ministrando o Teu poder, ministrando a Tua graça. Que Deus tome a Tua vida, Deus tome o Teu coração, Deus tome a Tua saúde, Deus tome o Teu Espírito. Que Deus faça com que o Espírito Santo possa vivificar a palavra em teu coração. Que você possa ter sede, fome e desejo da palavra, mas sede, fome e desejo do Espírito Santo. Abençoamos a tua vida, abençoamos o teu lar, abençoamos o teu mês, abençoamos a tua semana, abençoamos a tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Em nome de Cristo oramos. Cessa a tempestade por meio da arma do Espírito. Cessa a tempestade, Paizinho querido, por meio do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Nós vamos ficando por aqui. Enquanto eu tomava meu cafezinho aqui antes de encerrar, fiquei pensando quantas pessoas já se desviaram porque a arma, que é a palavra de Deus, estava em mãos erradas. Esta arma, a espada, capaz de ir no mais profundo do ser humano, ela tem que ser uma arma do Espírito. Você que se machucou, ou quem sabe machucou alguém, vamos permitir que o Espírito Santo traga cura, restauração e abençoe a sua vida. Nós vamos ficando por aqui, como eu disse. A Albertina está conosco, lá de Brasília, Deus te abençoe. O Jair e a Kátia, a Rosane estão assistindo, abraço a vocês. A Margarete Pereira bota bom dia, pastor Márcio e irmãos em Cristo. Amém, Deus abençoe Margarete. O William também conosco, Deus te abençoe, William. Um abração, querido. A Elizabeth Armani também com a gente, bota bom dia, ótima semana para todos. Obrigado, Elizabeth. A Cláudia Antunes, bênção de palavra, pastor. Amém, obrigado, Cláudia. Ela também bota, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí. A Albertina eu já li. A Josi do pastor Adroaldo, Deus te abençoe, irmã Josi. Pastor Adroaldo, que está resolvendo umas situações particulares, deverá estar conosco lá por quarta-feira. A Albertina, ela bota bom dia, pastor Márcio, palavras abençoadas. Obrigado, irmã. A Terem Preste bota bom dia, pastor Márcio, irmãos. A fé abençoada e semana a todos. Amém. A Cláudia Antunes, ô glória, amém. Minha esposa Giovana também assistindo. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã. Forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Te adoramos, vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Tua glória enche-nos. Erga tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos, toma-nos. Jesus glorioso.